Bom dia, gente amada. Paz, luz, Carlos Neyer aqui. Vocês sabem que eu tô terminando de escrever um livro e tem muito a ver com o fim do mundo. Porque a maior de todas as questões é como sobreviver, né? Num cenário pós-apocalíptico. Tá, mas quais são os possíveis cenários no caso de um fim do mundo? Olha só, perguntado para a inteligência artificial, vamos ver o que ela me respondeu. Existem muitos possíveis cenários apocalípticos que poderiam levar ao fim do mundo. Dependendo, deixa eu trocar de óculos, da causa e da escala do desastre. Alguns dos mais comuns são, tá dando para mim ler. Mudança climática, que é o que está ocorrendo nesse momento, né? O aumento da temperatura média da Terra pode causar efeitos devastadores. Já está causando, né, gente? Credo. Como o derretimento das calotas polares, elevação do nível do mar, secas, inundações, furacões, incêndios florestais, extinção de espécies, doenças, fomes e conflitos. Alguns cientistas estimam que a mudança climática pode tornar a Terra inabitável em algumas centenas de anos. Outros cientistas consideram que nas próximas décadas morrerão milhões de pessoas em função de eventos climáticos. Então, outro cenário apocalíptico é evento de impacto. A colisão de um grande objeto celeste. Um cometa, por exemplo, né? Como um asteroide, um cometa, porque daí, em caso de impacto, geraria uma grande explosão, né? Liberando energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, né? Na crosta do nosso planeta. Então, o impacto provocará, né? Terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, alterações climáticas, poeira atmosférica, porque no momento que ocorrem explosões atômicas geradas pelo impacto de um grande cometa, por exemplo, na Terra, ao impactar o nosso planeta, é como se nós mesmos tivéssemos explodido várias bilhões de bombas atômicas no nosso planeta. Então levanta uma poeira. Essa poeira vai para o céu e ela flutua. Então causaria o que a gente chama de inverno. Um inverno, porque essa poeira iria cobrir o Sol. Então ninguém mais ia receber os raios solares, causando a extinção da vida, né? Nós dependemos do Sol. Então, poeira atmosférica, escuridão e frio. Um evento de impacto foi responsável pela extinção dos dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Outra possibilidade é a guerra nuclear entre nós, entre nossos povos, entre nossas nações, né? O uso de armas nucleares em um conflito entre nações ou grupos pode causar uma destruição em massa, tanto pelas explosões quanto pela radiação. Além das vítimas diretas, uma guerra nuclear pode gerar um inverno nuclear. Que aquilo também sobe a poeira e tapa tudo. Aí é o inverno nuclear. Que é um resfriamento global causado pelo bloqueio da luz solar, pela fumaça e pelas cinzas. Um inverno nuclear pode reduzir a produção de alimentos, aumentar as doenças e enfraquecer toda a nossa civilização. Outra possibilidade seria uma pandemia, né? Eu estou assistindo aquela série The Last of Us.
Assistam aquela série, gente. Aquela série é extraordinária. Ela mostra ali, inclusive, que o governo tirano que assumiu o poder pós o apocalipse, né, porque foi uma pandemia de um fungo. O governo começou a executar, a matar as pessoas, né, nesse seriado, mesmo aquelas que não estavam infectadas, usando o seguinte argumento: uma pessoa morta, ela não pega a doença, portanto não transmite. Então vamos executar as pessoas que estão por aí tentando sobreviver. Então o próprio governo sai caçando outras pessoas, executando essas pessoas, porque essas pessoas elas podem pegar a doença e ir em direção aonde fica a sede do governo e infectar as autoridades, Deus o livre. Então vamos matar esse povo aí que está vagando, tentando sobreviver, vamos matar tudo, porque não nos serve para nada. Até porque num quadro pós-apocalíptico não haverão recolhimento de impostos, não existe tecnologia, não existe mais maquininha, não existe imposto de renda, tudo se foi. Porém, o poder vai se manter como? Através das armas, né? Através dos exércitos, aeronáutica, enfim, que vão ser todas direcionadas a controlar os que sobreviveram. Então nesse filme, por exemplo, The Last of Us, nesse seriado, mostra como os governos começam a executar sem dó nem piedade aquelas pessoas que sobreviveram, né? Então outra possibilidade é a inteligência artificial hostil, né? O desenvolvimento de uma inteligência artificial super inteligente que não esteja alinhada com os valores humanos pode apresentar uma ameaça existencial para a humanidade. Uma inteligência artificial hostil pode tentar eliminar os humanos, escravizá-los, manipulá-los ou usá-los como recursos, como as autoridades hoje nos usam, né? Nós somos os recursos dessas autoridades. Elas só se mantêm no poder, se alimentam e comem do bom e do melhor porque nós somos os recursos delas, né? Então, hoje, para os governos e as autoridades, vale a pena nos manter trabalhando vivo com educação, com um mínimo de infraestrutura e um mínimo de qualidade de vida, porque nós damos para eles que estão lá no poder o que eles precisam, né? Pagando os nossos impostos, mantendo a economia ativa, eles sobrevivem lá no poder, comendo do bom e do melhor, viajando com luxo, altas reuniões, né? Então, ninguém prega prego sem estopa, pensa bem. Então, a inteligência artificial aqui, que eu perguntei, que eu converso sempre com ela, minha amiga, a Bernadette, a inteligência artificial, a Bernadette. Ou não sei se é o apelido dela de Brunilde. Então, essas são ela encerra o texto dela assim, ó. Esses são alguns exemplos de cenários apocalípticos que devemos levar em conta e tentar prevenir ou mitigar. Há outros cenários possíveis, como uma invasão alienígena, uma revolução das máquinas, uma singularidade tecnológica, uma disgenia ou um apocalipse zumbi. O importante é estarmos conscientes dos riscos e preparados para enfrentá-los. Nós, do povo, vamos estar preparados como? As autoridades, sim, elas têm já seus planos, viajar para o espaço, conquistar planetas, motores que levem essas espaçonaves até lá, mas para levar quem? Para levar as autoridades, os políticos, quem tem dinheiro, os oligarcas. Nós do povo, tu acha que vão levar nós? 8 bilhões de pessoas nesse planeta vão nos executar se a gente oferecer qualquer tipo de problema para eles, ainda mais se nós quisermos sobreviver ou se nós quisermos nos unir e fazer um mundo melhor, criar novas ideias, novos pensamentos e tal, né? Porque para o político, para a autoridade, pensamentos e ideias que contradigam ou que ponham eles na parede cobrando melhorias para nós do povo
são inaceitáveis para eles. Essa é a verdade, né? E vamos que vamos.